Alô, amigos, irmãos, nossas saudações fraternas a todos, esperando encontrá-los todos em paz, com saúde, com equilíbrio e serenidade. Que Jesus possa estar nos abençoando a todos e que possamos fazer as nossas reflexões sobre o tema de hoje. Nós iremos falar sobre a multiplicação de pães. Então, nós vamos lembrar os irmãos que Jesus e seus discípulos estavam sobre uma região distante do centro comercial, que eles estavam ali, o povo estava ali ávido para ouvir Jesus acerca do reino dos céus, acerca de Deus, dele próprio. E chegado um certo momento, no final do dia, os discípulos ficaram preocupados, porque ali estavam agrupados aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar com as mulheres e as crianças, que a gente sabe que na época, principalmente as mulheres não eram consideradas, Então não faziam parte das estatísticas de então. Passado muito tempo, agora recentemente, que as mulheres, graças a Deus, começaram a penetrar na sociedade de uma forma mais respeitosa, onde então estão nessa caminhada, adquirindo cada vez mais entender seus direitos e deveres. Até não faz muito tempo que nem o voto elas poderiam, na política, nem o voto era possível, porque elas não tinham o direito de votar, nem de ser votadas. Então a gente vê que a questão de ser votadas, hoje já tem algumas mulheres no parlamento, já temos algumas mulheres nas câmaras de vereadores municipais, nas assembleias estaduais. Então, também vemos hoje nos três poderes, principalmente no judiciário. Então, conquista, mas a época de Jesus, imagina os irmãos. Então, 5.000 pessoas lá se encontravam, sem contar as crianças e as mulheres. Se pressupõe que chegava à casa dos 10.000. Era um número bastante considerável no final da tarde, e os discípulos ficaram preocupados. Mestre, o que fazermos com esse povo? Nós estamos distante do centro comercial. Como nós vamos conseguir pães? Como vamos poder alimentar toda essa multidão? E Jesus faz uma pergunta assim que nós não podemos esquecer diante das situações, principalmente quando somos agredidos, principalmente quando somos caluniados. Jesus perguntou para eles: que tendes? E eles próprios não tinham nada. Então eles saíram a procurar e encontraram um jovem que tinha 5 pães e 3 peixes, ou 2 por aí. Por que eu estou destacando essa pergunta do mestre? Porque, na verdade, quando estamos sendo caluniados ou agredidos, essas pessoas, elas estão manifestando o seu lado sombrio. Elas estão manifestando o seu lado sombrio, como a perguntar para mim, por exemplo, se for para o Luiz: Luiz, o que tu tens para me dar? Ou seja, tu tens amor, tu tens luz, tu podes me ajudar? Ou eu vou responder também com o meu lado sombrio? Então Jesus, ele vai perguntar o que tendes, eles saem a procurar e conseguem aqueles
5 pães e 3 peixes, né? E consta, o evangelista Mateus nos consta, né, nos conta, de que toda aquela multidão foi alimentada. E aí, diante desse fato histórico, a teologia e a maioria das pessoas interpretaram como Jesus tinha multiplicado pães físicos, pães materiais. Mas nós sabemos que Jesus não veio para atender essas situações materiais. Ele não veio para transformar pedras em pães. Tem hora que ele diz: todo trabalhador é digno do seu salário. Ele estava dizendo para a gente trabalhar porque a gente consegue, né? Mas então, qual era a missão dele? E qual foi essa missão? Ele veio para trazer a libertação do espírito. Libertar o espírito dos preconceitos, das crenças limitantes, né? Enfim, daquelas situações de orgulho, né? De vaidade. É nesse sentido. Então ele veio trazer o pão espiritual. Então ele alimentou aquelas pessoas aos seus espíritos. Basta lembrar, irmãos e irmãs, que quando ele se encontra lá na Samaria, no poço de Jacó, ele conversa com a samaritana e ele diz que aquele que beber da água do poço de Jacó terá sede novamente. Mas aquele que tomar da sua água, da água viva que ele está trazendo, jamais terá sede. Que água viva ele estava se referindo? Estava se referindo a energias espirituais que todos nós, como espíritos que somos, precisamos, né? Então Jesus, ele não veio para atender pessoas, ele veio para atender almas. A missão dele foi essa, né? Então, na verdade, lá ele dá essa grande lição para todos nós, mas como a gente tem falado aqui nos diversos vídeos que já gravamos e vamos continuar gravando, a mensagem de Jesus precisa ser interpretada na sua essência. O que aquelas palavras, o que aquela parábola, o que aquela hipérbole está tentando nos comunicar? O que existe nelas por detrás do aspecto existencial? Porque as palavras, elas são existenciais, né? Elas representam aqui o nosso plano físico. Mas elas são carreadoras de uma mensagem que está por trás daquelas letras, por trás daquelas palavras. Então, buscar esse aspecto essencial é bastante importante. Porque nós vivemos, olha só, nós vivemos numa dimensão física, numa dimensão material. Então, Jesus teve que usar palavras, parábolas, hipérboles, para poder deixar a sua mensagem espiritual. Ele se valeu das palavras e das parábolas e hipérboles como meio, lembrando a todos nós que nós também precisamos usar as palavras, usar a vida aqui material como meio, porque estamos no meio material para desenvolver as virtudes do espírito, né? Para desenvolver paciência, desenvolver caridade, né? Desenvolver tolerância, né? Capacidade de amar o próximo, capacidade de amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, né? Aquele aspecto afetivo do coração para que a gente possa desenvolver esse amor cada vez mais em nosso coração, para onde nós formos,
com quem estivermos, independentemente se são amigos ou inimigos, que nós possamos exalar uma energia amorosa, uma energia fraterna, sem qualificação de endereço. Eu não preciso me preocupar se o cidadão é meu amigo ou inimigo, se é adversário ou não. Se eu estou naquele meio, eu preciso abraçar todos energeticamente. Porque o abraço físico nem sempre o adversário aceita. Mas o envolvimento pela nossa energia, pela fragrância gostosa dessa energia, que ela é divina, esse envolvimento as pessoas não têm como evitar, né? E isso vai trabalhar a aura de cada um. Aqueles que estiverem ainda com pensamentos nocivos contra nós, que estão envolvidos numa aura, digamos assim, sombria, de vibrações mais lentas, mais baixas, a nossa energia, o nosso amor, aquela fragrância divina que exala de cada coração que ama, vai fazer com que paulatinamente aquele aspecto sombrio seja dissipado, porque onde a luz chega, as trevas batem em retirada, nós sabemos disso, né? Basta um pequeno fósforo, uma pequena vela, para a gente chegar numa casa às escuras e ela já vai iluminar bastante. E além disso, entendemos que o campo daquela luminosidade é interminável, né? O próprio Einstein falava assim desse campo que se expande de uma vela, de uma luz. Agora imaginemos a luz espiritual, a força dessa luz, né? Dessa luz que é oriunda agora de nós, mas que procedeu de Deus, que Deus ao nos criar, ele diz lá na Gênesis, né, no Velho Testamento, haja luz e a luz foi feita. Naquele momento ele estava criando essa luz, que é o próprio princípio inteligente. Não é assim a luz do sol, não é a luz elétrica, essa luminosidade do haja luz, né, do Fiat Lux, ela é a realização, a criação do próprio princípio inteligente que está sendo criado naquela hora. Só que ele está sendo criado numa dimensão de eternidade, numa dimensão onde não há evolução, não há movimento, não há ritmo, não há tempo. E dali Deus lança no rio da evolução. Dali ele vai trabalhar no próprio universo, que é a casa de Deus, né? Porque tem outra coisa para a gente lembrar. Naquele momento em que essa luz foi feita, em que esse princípio inteligente foi criado, Deus criou, ou já tinha criado, a sua lei maior, a lei de amor. E inocula, imprime no próprio princípio inteligente essa lei, que vai movimentar esse princípio. Então nós vamos encontrar esse princípio lá na matéria mais densa, ali no mineral, né? Naquele processo atômico, naqueles movimentos atômicos. Todo esse movimento, ele é impulsionado pela força da lei que está ali dentro. Porque ele é simples e ignorante, né? Ele não sabe fazer nada ainda, mas a lei sabe. Então ele é simples porque é indivisível. Um corpo simples não se divide. E a ignorância porque não sabia nada, né? Não tinha experiência nenhuma. Então vejam só os irmãos, né? Então, desde aquele momento, o princípio inteligente está trabalhando no espaço, no comando, ou sob o comando de Deus, criando tudo, porque Deus cria o espírito, o princípio inteligente e as leis. Ele delega para as suas criaturas, para seus princípios inteligentes, esse trabalho externo para materializar a sua vontade. A materialização da vontade de Deus é feita pelo próprio princípio inteligente em seu nome.
Então, nós não poderemos dizer, ou não podemos dizer, que Deus não criou isto ou aquilo. Indiretamente sim, mas diretamente ele delegou. Vamos observar, por exemplo, a delegação que ele dá para Jesus, né? Ele podia criar o planeta Terra? Podia. Mas ele delegou para Jesus, que é um dos seus filhos, né? Que não é filho único, como muita gente coloca, né? Não é filho único. Jesus é um espírito puro que já chegou lá, nessa pureza espiritual, a exemplo de tantos outros espíritos crísticos existentes no universo, no comando dos diversos sistemas siderais, né? Sistemas solares, sistemas estelares, e assim por diante. Então, ele delegou para Jesus, né, como está lá em João, no capítulo 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, está falando do programa que estava em Deus, mas que ele transfere para o Espírito, para Jesus. E Jesus vem executar esse programa, que inicialmente é o da formação do planeta, aquela porção da nebulosa que se expande, se solta, já é tudo efeito da ação de Jesus e dos seus colaboradores, porque Jesus é exemplo de Deus, também não executa tudo direto, ele delega também. Tanto é que aqueles princípios inteligentes, bem rudimentares, que ainda estão lá no mineral, já estão a serviço de Jesus, ao construir o reino mineral, né? E assim vai sucessivamente. Então, todas essas lições nos fazem pensar num aspecto de equipe, um aspecto onde a equipe é que funciona, que nós esqueçamos a questão do eu-equipe. Eu-equipe quer dizer que eu faço tudo. E a equipe não, a equipe ela precisa, ela depende daquele aspecto solidário, né? Onde nós vamos testar as nossas experiências, vamos ver ideias diferentes das nossas, porque nós ainda estamos acostumados em que todo mundo precisa pensar igual, e não é verdade. Dessas divergências de ideias surgem conflitos, e os conflitos são salutares, porque não confunda conflito com confronto, né? Os nossos irmãos lá da Rússia, da Ucrânia, eles não estão num conflito, já passou essa fase do conflito. Eles não se entenderam no conflito. Agora eles estão se confrontando, há um confronto. Né? Isso é importante que a gente observe para que nós não cheguemos nunca nas nossas discussões, né, sair do conflito e permitir o confronto. Né? Porque o conflito é salutar, desde que a gente saiba trocar ideias e entre num consenso. Outra coisa, a palavra consenso não quer dizer unanimidade. Em 5 pessoas, 3 pensam de um jeito e 2 de outro, deu 3-2, houve um consenso. Aqueles 2 que não entraram nos 3 devem ceder os seus caprichos, né, e abraçar aqueles 3 que na votação tiveram preferência. Então, trabalhar com o voto vencido é um valor enorme para a nossa evolução, porque nós estamos permitindo que o nosso orgulho vá sendo desbaratado devagarinho, nós vamos cedendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, não vamos permitindo que a arrogância encontre guarida em nosso coração. Então, assim, irmãos, nesse sentido, nós vamos observar e não podemos esquecer, até podemos, mas não devemos esquecer que sempre alguém está perguntando o que perguntou Jesus para os discípulos. Que tendes? Mesmo nas alegrias, que a gente não se exceda, que a gente ceda sempre alguma coisa de benevolência, né, de indulgência, de perdão, como fala lá a nossa questão 886 do Livro dos Espíritos, no sentido da caridade. Né? Porque a caridade, o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. Esse amor que, como eu falei há pouco,
ele precisa estar dentro do nosso coração. Mas ele não pode estar ali estático. Nós precisamos dinamizá-lo, né? É assim como as informações, o conhecimento, nós temos as informações, recebemos as informações através da nossa inteligência, do nosso intelecto aqui, né? Das estruturas cerebrais. Mas essas informações, principalmente se forem informações do bem, de luz, elas precisam migrar para o coração, precisam ser revestidas pelo veludo, vamos assim dizer, do afeto. Né? Então, jamais esquecermos isso, porque o amor ele vai sendo dinamizado dentro de nós quando atuamos fora, quando colocamos ele em ação, que é o que nós chamamos de caridade, né? Que a caridade ela é antecipada pela fé, né? Pela esperança, mas nada disso pode ser estático, nem a fé nem a esperança pode ser estática. Precisa chegar no terceiro pilar, que é a caridade, para pôr o amor em ação. E quando é que a gente vai fazer isso? Principalmente, queridos irmãos, nos relacionamentos, né? Com os nossos irmãos, onde muitas vezes precisamos refletir bastante antes de darmos a resposta àquelas situações que muitas vezes são verdadeiras armadilhas, né? Para que a gente não permita cair naquelas armadilhas, né? Ou seja, não sermos fisgados, né? Porque nós vamos ser, por exemplo, nós vamos ser testados, né? No nosso orgulho, na nossa vaidade. Por quê? Porque nós olhamos para nós e vemos a nossa personalidade mais do que somos. Quase sempre o nosso exame acerca de nós mesmos nos leva a um patamar que ainda não alcançamos, né? Por isso nós precisamos, né, dos ensinos de Jesus para não ficar naquele patamar, para seguirmos a escadaria da evolução. E esse patamar inicial, Jesus falou lá nas bem-aventuranças, quando disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a virtude, qual é a mensagem que está nessa fala de Jesus? Ele está falando da humildade. A humildade, queridos e amados irmãos, é exatamente esse degrau para que a gente possa ir ascendendo nessa escadaria do progresso, nessa escada de Jacó, né, em direção a Deus. Porque todos nós, como filhos pródigos que somos, estamos voltando à casa paterna. Todos nós. Cada um está num estágio, um ainda está lá no primeiro degrau, outro já está no segundo, outro no terceiro, mas que a gente não esqueça da importância do primeiro degrau, que é a humildade. Jesus, quando veio para cá, ele poderia ter aparecido entre os ricos, entre os potentados da terra, mas ele preferiu a manjedoura. O que isso quer dizer? Dando o primeiro grande ensinamento sem palavras, que é o da humildade, ao surgir na manjedoura, né? Então, queridos irmãos, isso nos faz lembrar também uma fala de Francisco de Assis, que ele dizia: ide pregai o evangelho, e, se necessário, usem palavras. Olha só que beleza, né? Então, Jesus ali, sem palavra nenhuma, ele já estava materializando a ideia da humildade, né? Onde, nessa base, não basta só a humildade. A humildade é a base, né? É o degrau primeiro. Mas logo depois ele vai falar de bem-aventurados os aflitos, que ele está falando da resignação. Mas sem humildade a gente não consegue a resignação. A gente não se resigna, a gente muitas vezes até atenta contra Deus, né? Nos rebelando, né, contra a vontade de Deus, embora no Pai Nosso a gente esteja se comprometendo sempre, que estamos a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí vocês poderiam perguntar: onde é que está essa vontade de Deus?
Essa vontade está nele mesmo, ele vai olhar para mim e dizer, peraí, eu vou atender, vou socorrer o Luiz por isso e por aquilo. Não, a vontade está na lei e a lei está dentro de nós. Então, para cumprir aquela questão do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós precisamos entender que as circunstâncias que estão ocorrendo, por mais disparatadas, por mais que venha de encontro e não ao encontro das nossas necessidades, é a vontade de Deus que está se fazendo. Por quê? Porque pela lei de causa e efeito, nós semeamos uma série de situações que com o tempo, embora Deus tenha muita paciência para nos esperar, mas chega um tempo que o retorno daquela plantação vai vir. Né? E nós somos livres para semear, mas na colheita nós somos obrigatórios, né? Nos é obrigatório colher. Mas aí também vem a misericórdia de Deus. É importante que a gente entenda que, digamos, que nós tenhamos tirado a vida de 10 pessoas em outra encarnação, não precisamos por 10 vezes passar pela pena de talião, por essa questão de ação e reação, porque aí não é ação e reação, a diferença está que a lei é de causa e efeito. A lei de ação e reação é fria. A bola bota na parede, não tenha dúvida que ela volta para você. Na hora, a lei de causa e efeito é diferente. Né? Ela é dotada ela tem um conteúdo misericordioso que permite que nós evoluamos, fortaleçamos os nossos ombros para poder receber aquela carga que nós precisamos para desfazer aqueles equívocos do passado. Então, também não é punição de Deus, é uma oportunidade de nós nos redimirmos de possíveis equívocos, quando então aplaudíamos determinadas coisas que hoje nós não aplaudimos mais. Né? Nós não, hoje, por exemplo, não aceitamos a pena de morte, mas houve época que a gente já bateu o palmo, que nós já aplaudimos. Hoje nós vemos a importância de não abortar, né? Então, mas houve época que isso era defendido por nós, quem sabe até como legisladores que já fomos, legislando a favor da pena de morte, a favor da eutanásia, que é outra coisa também, que hoje a gente sabe que está contrária à lei de Deus. Mas nesse ponto que eu estou falando agora, dessas questões, muita gente, teve gente que já abortou, teve gente que já praticou eutanásia. Aí vai dizer assim, mas Luiz, o que é que eu posso fazer? Aí eu lembro, meus irmãos, da lição que Jesus nos deu, lá com relação à mulher que foi pega em adultério, a chamada mulher adulta, chamada porque ninguém tem certeza. Mas o que Jesus disse para ela? Onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor. Ela muito humilde, muito envergonhada ali na praça pública. Nem tão pouco eu, disse Jesus. Vai e não peques mais. Então eu quero dizer para os que já abortaram, para os que já praticaram a eutanásia, que esqueçam isso que foi praticado e daqui para frente sigam uma vida nova. Como Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Ou seja, que não aborte mais, que não pratique a eutanásia, porque aquilo que já foi feito, nós precisamos sepultar a culpa, mas abraçar a responsabilidade. O que é abraçar a responsabilidade? É nas oportunidades que surgirem, alguém vai te falar, escuta, eu posso praticar a eutanásia porque o meu pai já está nos últimos instantes. Aí você já tem a oportunidade de se redimir do seu ato, pedindo que ela não faça isso. Né? O aborto é a mesma coisa. Puxa, eu tenho que abortar porque o meu pai, né, se souber como é que vai ser, né? E até lembrando disso, passando por essa ideia, eu lembro de uma situação que no meu tempo de farmácia eu recebi uma senhora com uma filha
que veio pedir para que eu aplicasse uma injeção para ela perder a criança. Aí eu disse: senhora, eu aprendi a salvar vidas. Eu sei como tirar, mas não posso fazer isso. Ah, meu marido vai matar ela. Meu marido vai matar. Digo: pois é, se a senhora aplicar, porque eu não vou fazer, mas pode ser que a senhora venha algum colega que, quem sabe, faça. Mas se a senhora fizer isso, o crime estará nas suas costas. Se ele matar a menina, claro que eu exagerei, né? O crime vai estar nas costas dele. Então, o que eu faço? A senhora vá, com fé em Deus, e fale com ele. Explique o que aconteceu. Então, eu posso dizer para os irmãos que 1 ano depois, ela veio lá na minha farmácia falar comigo com a criança no colo, dizendo que não teve problema, que é o neto mais querido dele. Olha só como são as coisas, né? Então, muito provavelmente com essa situação, quem sabe em outras encarnações eu estimulei ou provoquei aborto, eu já estava, de certa forma, cumprindo também aquele meu papel para salvar também aquela situação daquela mulher, daquela mocinha e do espírito reencarnante. Tá? Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui, dizendo que como Jesus multiplicou os pães, que ele recebeu pouca coisa, 5 pães e 3 peixes, nós também temos as nossas virtudes para aplicar, né? Digamos que nós temos pouca tolerância. Quanto é que temos de tolerância? Temos 10%. Se a gente aplicar esse 10%, o resto Jesus faz. Foi o que aconteceu lá, né? Então é que a gente não se subestime, que a gente aplique o pouco que temos. Né? O pouco que temos precisa ser aplicado para que esse pouco possa ser multiplicado, e com certeza Jesus, a equipe espiritual de luz, vai estar nos auxiliando a tolerar mais aquela situação, aumentar a tolerância, aumentar a nossa paciência, né? O nosso aspecto caritativo, que a gente então aplique os talentos que temos. Aliás, a parábola dos talentos é um assunto que brevemente estaremos aqui também comentando. Muito obrigado pela atenção, que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz em todos os corações. Fiquemos todos com Deus. Que assim seja.